Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 449 Oferenda e luta a Senhor. Este é um excelente item do norte. Uma arma divina superior nível 25. Espada voadora eletromagnética. Um velho segurava uma espada longa cercada por faíscas elétricas ao apresentá-la. Dê uma olhada. Pode aumentar os poderes de absorção de vários itens. Pode dividir e até voar. Então é ideal para assassinatos de longa distância. Fan Xingjian balançou a cabeça. Uma arma como essa parecia luxuosa, mas não era prática. Além disso, não era tão poderoso quanto os dedos da espada. Evidentemente, ele não gostou disso. Nesse momento, um grande grupo de pessoas começou a se dirigir na direção de Fan Xingjian. A pessoa à frente era animada, com uma grande estrutura óssea. Ele tinha olhos e sobrancelhas afiados, como se fosse uma águia macho atacando em grande velocidade, com uma disposição autoritária e arrogante. A pessoa era um dos vice-chefes da Sociedade da Noite Eterna, um especialista em transição de nível 27. Ele era conhecido como a Águia Noturna. Após a chegada de Nijiagli, todos engasgaram de surpresa, recuando inconscientemente. Ficou claro quão grande era a reputação de Nijiagli na região do Grande Oeste. O cavaleiro do Palácio de Gelo não pôde deixar de puxar a manga de Fan Xingjian, como se quisesse que ele se virasse. No entanto, mesmo quando um homem se aproximou de Fan Xingjian, o último continuou a inspecionar a espada voadora eletromagnética diante dele, sem se mover, como se a espada voadora eletromagnética fosse a coisa verdadeiramente importante no momento. Nijiagli lançou um olhar para os arredores, como um rei águia inspecionando seu território. Seu olhar finalmente pousou em Fan Xingjian quando ele disse: "Você deve ser o cavaleiro vicioso do Palácio de Gelo. Há algum problema?" Fan Xingjian perguntou enquanto pegava o próximo item. Ele manteve as costas para Nijiagli, como se não o visse em alta consideração. Uma pitada de fúria cresceu no coração de Nijiagli, mas ele era uma pessoa extremamente perspicaz. Embora estivesse furioso, ele não mostrou nada em seu rosto. Nijiagli continuou: "Ouvi dizer que você tem um equipamento de armazenamento dimensional. Isso é verdade?" "Sim", respondeu Fan Xingjian. As sobrancelhas de Nijiagli se contraíram quando ele disse respeitosamente: "Nossa Sociedade da Noite Eterna gostaria de comprar este equipamento de armazenamento dimensional. O preço não é um problema. Você estaria disposto a vendê-lo para nós?" "Não", disse Fan Xingjian enquanto caminhava em direção à próxima baia. No entanto, sentindo o olhar de Nijiagli e a pressão dos inúmeros olhares ao seu redor, a santa do Palácio de Gelo sentiu como se seus movimentos fossem muito rígidos. Era como se nada do que ela fizesse estivesse certo. Nijiagli não ficou furioso. Um equipamento de armazenamento dimensional, um equipamento de restos divinos. Quão precioso era um item como este? Fazia sentido para a outra parte rejeitar logo de cara. Se a outra parte tivesse concordado facilmente em vendê-lo, ele teria suspeitado da autenticidade do equipamento de armazenamento dimensional. Além disso, o Palácio de Gelo de repente pôs as mãos em um equipamento de armazenamento dimensional e estava sendo tão chamativo sobre isso. Esse cara tinha que ser um lunático ou estava planejando alguma coisa. Ele tinha que ter algo ou alguém o apoiando. Antes que as coisas estivessem claras, a Sociedade da Noite Eterna não agiria de forma imprudente. Eles simplesmente conversariam sobre isso primeiro. Portanto, depois de ouvir as palavras de Fan Xingjian, Nijiagli continuou: "Você não vai ouvir nossa oferta. Você definitivamente ficará satisfeito com isso." Com isso, não se importando se Fan Xingjian concordava ou não, ele citou seu preço: notas de ouro no valor de 2 milhões de ouro. Você também pode escolher qualquer uma das 5 técnicas de acumulação e técnicas de matança de primeira linha da Sociedade da Noite Eterna. Além disso, nosso chefe está disposto a ajudá-lo incondicionalmente em 3 tentativas. Ouvindo a lista de condições, as pessoas presentes ficaram muito tentadas. Em primeiro lugar, os 2 milhões de ouro já eram uma quantia enorme de dinheiro.
Muitas setas pequenas podem nunca conseguir ganhar essa quantia durante toda a sua existência. Em seguida, foi seguido por 5 das melhores técnicas de acumulação da Sociedade da Noite Eterna, ondas e método de cultivo mental, bem como técnicas de matança. Essas eram coisas que faziam os selvagens cavaleiros babarem. Porque as pequenas setas eram fracas. Uma razão era porque eles tinham menos recursos, e outra razão era porque seus métodos de cultivo eram muito fracos e desatualizados. E não se podia esquecer que ainda houve a oferta de ajuda incondicional do chefe da Sociedade da Noite Eterna por 3 vezes. Aquele homem era um grande segundo especialista de nível 29 de transição. Para que ele ajudasse 3 vezes incondicionalmente, alguém poderia quase fazer o que quisesse na região do Grande Oeste, sem problemas. Todos olharam para Fan Xingjian com grande inveja. Aqueles que sabiam que ele era do Palácio de Gelo estavam confiantes de que Fan Xingjian concordaria. Foi porque esse palácio era uma pequena facção que carecia de técnicas marciais e especialistas. Então, como eles poderiam não concordar? Nesse momento, um longo apito soou e um homem idoso vestindo vestes brancas, com barba e cabelos brancos, aproximou-se com um andar majestoso. Antes mesmo de ele chegar, uma pressão invisível veio jorrando, espremendo a multidão para longe. Equipamento de armazenamento dimensional. Equipamento de restos divinos. Como você não pôde informar nossa gangue de iluminação sobre um problema tão importante? Desta vez, a Sociedade da Noite Eterna não fez um bom trabalho organizando o evento. Vou ter que ter uma boa conversa com Yuang. Quando todos viram o velho, ficaram surpresos e seus rostos mudaram para olhares de expectativa, como se estivessem prestes a assistir um bom show. Isso porque a pessoa que acabara de chegar era o enviado radiante da Sociedade da Iluminação, um especialista em transição de nível 28 segundos. A Sociedade da Noite Eterna e a Sociedade da Iluminação. Apenas pelos seus nomes, ficou claro que ambos os grupos tinham aspirações muito diferentes. Embora ambos fossem setas religiosas, um adorava a noite escura e sentia que todas as coisas vivas no mundo acabariam voltando para a escuridão eterna. O outro adorava a luz, sustentando que o começo do mundo havia começado com o primeiro feixe de luz. Havia luz antes que o mundo existisse. A luz veio primeiro e a vida veio depois. As duas setas religiosas geralmente estavam em desacordo e frequentemente lutavam uma contra a outra. Se não fosse pela pressão do Império na região do Grande Oeste, com os asas negras lançando olhares cobiçosos de lado, a Eternal Night Society e a Illumination Society provavelmente estariam engajadas em uma intensa batalha até a morte. Olhando para o enviado radiante, a guia noturna riu friamente. A aparência do equipamento de armazenamento dimensional não estava dentro de nossos planos. Isso é considerado uma transação comercial individual. O que isso tem a ver com a organização da reunião? É mesmo. Tudo bem. Nossa sociedade de iluminação também está muito interessada em seu equipamento de armazenamento dimensional. No entanto, não precisamos que você o venda para nós. O equipamento permanecerá seu, mas esperamos que você se junte a nós, o enviado radiante gritou. 1,5 milhão de ouro. Os manuais de nossa sociedade de iluminação serão gratuitos para você navegar. Vamos recrutá-lo especialmente como nosso chefe honorário em nossa sociedade de iluminação. No futuro, a sociedade de iluminação será seus aliados e estará o mais próximo de você como irmãos de sangue. O chefe honorário da sociedade de iluminação seria equivalente a um enviado radiante externo. O status da pessoa não seria muito inferior ao do próprio enviado radiante. Isso significaria que a pessoa faria parte dos 5 principais personagens da Sociedade da Iluminação. Claro, na realidade, havia muitos outros aspectos incomparáveis. Independentemente disso, desde que ele concordasse com as condições, ele ganharia a Sociedade da Iluminação como seu apoio. A Night Eagle da Eternal Night Society sorriu e disse: quem sabe se você está cobiçando os bens de outra pessoa?
O enviado radiante respondeu calmamente: nossa sociedade da iluminação sempre teve regulamentos rígidos e todas as formas de conflito interno e assassinatos são proibidas. Assim que ele se juntar a nós, será nosso irmão para sempre. Nietzsche lhe disse: Viciosknit, se você estiver disposto a se juntar à nossa Eternal Nietzsche Society, o chefe promete aceitá-lo como seu discípulo pessoal. Nossos termos anteriores permanecem. Não há necessidade de você deixar o Palácio de Gelo também. O Esse Palácio e a Eternal Nietzsche Society estarão em uma aliança de irmandade no futuro. Não importa o apoio que o Esse Palácio e o Viciosknit tivessem atrás deles, Nietzsche e o Radiante em Voz sentiram que as condições que eles criaram eram extremamente atraentes e benéficas para ambos os lados. O objetivo deles era, independentemente de qualquer outra coisa, primeiro fazer com que o proprietário do equipamento de armazenamento dimensional se juntasse a eles. Quanto a conversas sobre aliança ou se eles iriam conspirar para ganhar um item para si, eles esperariam até que tivessem afirmado qual triunfo a outra parte tinha na manga. Na baia, todos lançaram olhares invejosos para Fan Xingjian. Independentemente de qual lado ele escolheria, isso significava que ele de repente saltou para o escalão superior da região do Grande Oeste. No futuro, ele teria um forte apoio e ficaria no topo. Mesmo o Palácio de Gelo, que era uma seita de terceira categoria, de repente teria aumentado sua posição. No entanto, quando confrontado com os convites dos dois personagens incríveis, Fan Xingjian nem sequer lançou um olhar para eles. Ele apenas falou com indiferença: não preciso das condições que você está oferecendo, nem preciso de sua proteção. Não estou interessado nesta transação de forma alguma. O semblante de Nietzsche ficou um pouco sombrio quando ele perguntou: você tem certeza? Você ficou no Palácio de Gelo por muito tempo e pode não estar muito claro sobre a situação lá fora. Estou bem ciente de que tanto a Sociedade da Noite Eterna quanto a Sociedade da Iluminação fazem parte das 3 maiores seitas da região do Grande Oeste. Além disso, seus líderes são todos especialistas de nível 29. Quando Fan Xingjian disse isso, ele achou muito engraçado. Foi porque as ofertas que as outras partes fizeram realmente não valiam a pena mencioná-lo. Fan Xingjian continuou: se você quiser que eu me junte a você, ainda haverá alguma chance se você conseguir que seus líderes venham pessoalmente e entreguem sua autoridade. Fan Xingjian balançou a cabeça enquanto falava. No entanto, ele sentiu que, mesmo que os respectivos líderes realmente o procurassem pessoalmente, ele não se incomodaria em lidar com a administração das duas seitas religiosas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 450. Estado de revolta. Quando Fan Xingjian disse isso, houve uma grande explosão de emoções ao seu redor. Nietzsche olhou friamente para Fan Xingjian, pensando secretamente nele como um jovem arrogante que não sabia o quão grande era o mundo. O enviado radiante pensou o mesmo. A Eternal Nietzsche Society e sua Illumination Society eram 2 grandes seitas religiosas. O que era uma seita religiosa? A palavra crença por si só resumia a natureza de todas as seitas religiosas. Os dois sentiram que o que Fan Xingjian havia dito era um sério insulto às suas religiões. Portanto, uma forte intenção de matar surgiu em seus corações. Além disso, eles sentiram que, na verdade, haviam agido de maneira extremamente educada e respeitosa. E pensar que a outra parte ainda os rejeitaria dessa maneira. Nietzsche lhe disse friamente: jovem, é melhor você se importar com o que diz. Muitas vezes, há coisas que não se deve dizer de forma imprudente. Todos os dias, há pessoas que morrem, seus cadáveres deixados para apodrecer no deserto, só porque disseram que coisas erradas. Nietzsche não tomou nenhuma ação, apenas lançou uma série de avisos. No entanto, se Fan Xingjian continuasse a proferir lixo, mesmo que não fizesse nada durante a reunião, mesmo que ainda não tivesse descoberto que ou quem era o apoio do Cavaleiro Vicioso, a fim de defender a dignidade de sua seita, ele teria que tomar uma atitude e ensine uma lição a Fan Xingjian. O enviado radiante da Sociedade de Iluminação balançou a cabeça e disse: jovem,
A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo lhe ensinou alguma coisa antes de você sair. Embora você também seja um segundo especialista em transição, para expor casualmente um equipamento de armazenamento dimensional antes de muitas seitas na região do Grande Oeste. Você realmente acha que tem os meios para mantê-lo? Para ser honesto, se você não escolher entre a Sociedade da Noite Eterna ou a nossa Sociedade da Iluminação hoje, provavelmente encontrará contratempos no final da reunião, no momento em que deixar este lugar. Ainda mais em relação aos Blackwings. Esses maníacos de batalha não são tão fáceis de conversar quanto nós. Fan Xingjian acenou com a mão, sem se preocupar em dizer muito a eles. Quando chegasse a hora do sparring de artes marciais, ele lideraria e derrotaria todas as outras seitas em nome do Palácio de Gelo, ajudando-os a se tornarem o número 1 na região do Grande Oeste. Então, ele reuniria todos os direitos das diferentes facções. Vendo isso, o enviado radiante não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Ele realmente não sabe o que é bom para ele. Nidhiagg lhe deu uma longa olhada em Fan Xingjian e depois se despediu. Para eles, a confiança de Fan Xingjian era simplesmente ridícula. Se ele não tivesse um apoio incrível, então ele tinha que ser um lunático. Como facções que datavam de muito tempo atrás na região do Grande Oeste, eles tinham extensos canais de rede. Antes que estivessem claros sobre quem estava apoiando o Palácio de Gelo, eles não agiriam de forma imprudente. Isso era algo que apenas pequenas facções, pessoas que não se importavam com suas vidas, pessoas de cabeça quente ou verdadeiros especialistas e maníacos poderosos fariam. Na verdade, se não fosse pelo equipamento de armazenamento dimensional ser muito importante, eles só teriam saído para negociar depois de obter todas as informações relevantes sobre o Palácio de Gelo. No entanto, sendo o equipamento de armazenamento dimensional muito importante, eles não tiveram escolha a não ser avançar e iniciar as negociações primeiro. No entanto, eles não esperavam que a outra parte rejeitasse com tanta ousadia. Outras pequenas facções não teriam tanta coragem. A multidão ao redor olhou para Fan Xingjian, que estava fazendo compras casualmente, com olhares de ganância, inveja e pena. Alguns deles acenaram um para o outro com brilhos malignos brilhando em seus olhos. No entanto, com Eternal Need Society suprimindo a cena, ninguém se atreveu a agir imediatamente. Uma pequena minoria de pessoas racionais que não desejavam levar o equipamento de armazenamento dimensional para si mesmos balançaram a cabeça. Eles sentiram que deveria haver uma razão oculta pela qual as pessoas do Palácio de Gelo fizeram algo assim. Eles tinham algo ou alguém os apoiando. Diante das tentações, o coração da maioria das pessoas se agitaria e apenas alguns manteriam sua racionalidade. Se uma pessoa desse o primeiro passo, era possível que mais e mais pessoas se juntassem. No entanto, com a supressão da Sociedade da Noite Eterna, pelo menos durante a reunião, muitas pessoas não ousariam dar o primeiro passo. Portanto, depois que a Sociedade da Iluminação e a Sociedade da Noite Eterna foram rejeitadas, ninguém mais apareceu para assediar Fan Xingjian. Uma vez que ele fez uma boa farra de compras, comprando uma pilha de itens, ele voltou para a base do Palácio de Gelo e começou seu cultivo. Seu cultivo continuou até a noite anterior ao intercâmbio de artes marciais. No tempo em que ele estava cultivando, a reunião parecia ser muito pacífica. No entanto, mais e mais cavaleiros selvagens se reuniram. Inúmeros cultivadores vestindo semblantes sombrios cheios de intenção de matar e ganância andavam por aí. Eles costumavam vagar pela base do Palácio de Gelo, como se estivessem monitorando algo. Mesmo os discípulos do Palácio de Gelo seriam seguidos e monitorados quando saíssem. No entanto, era estranho que nenhum conflito tivesse acontecido. Parecia que uma tempestade estava se formando. No corredor, o santo do Palácio de Gelo disse, insatisfeito, mestre, esse Fan Xingjian é demais. Ele se comportando de maneira tão ostensiva está trazendo problemas para o nosso Palácio de Gelo. Há pelo menos mais de 100 pessoas que estão nos monitorando fora da base, abrigando más intenções. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo balançou a cabeça e disse,
Você não entende. O nível de Fang Xingjian é insondável. É simplesmente insondável. O santo do Palácio de Gelo não concordou. Ela apenas sentiu que não importa o quão poderoso Fang Xingjian fosse, não importa o quão gênio ele fosse, ele não poderia se comparar com as facções de primeira linha como a Sociedade da Noite Eterna e a Sociedade da Iluminação, que estavam cheias de especialistas poderosos. Nesse momento, a porta do corredor se abriu com um estrondo. Dois homens vestidos de preto entraram correndo. Suas identidades estavam totalmente escondidas, apenas seus olhos expostos. Seus olhares estavam cheios de astúcia, crueldade, más intenções e intenção de matar. Era como se todas as coisas vivas do mundo fossem simplesmente presas deles. A intenção de matar em seus olhos brilhava como se tudo no mundo pudesse ser morto, pelos padrões deles. Era assim que os maníacos faziam as coisas. Com um único olhar, a grande sacerdotisa e a santa do Palácio de Gelo já estavam congeladas no local, e só conseguiram mover seus corpos após uma pequena pausa. Seus olhos estavam cheios de apreensão, mas eles instintivamente continuaram a se mover assim que correntes frias dispararam. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo fez isso em particular, sendo uma segunda especialista em transição e sendo capaz de mobilizar as energias das partículas de éter. À medida que o ar frio jorrava, mais de 100 escudos de gelo surgiram instantaneamente como uma tentativa de bloquear os ataques dos dois homens vestidos de preto. No entanto, quando confrontados com as camadas de escudos de gelo, os dois homens vestidos de preto apenas sacaram os longos sabres em suas cinturas e então camadas de névoa começaram a sair de suas palmas e sabres. Eles tremiam as palmas das mãos e os sabres em alta velocidade. Era o equivalente a usar seus corpos físicos para obter o efeito de lâminas de alta frequência. Seus sabres continuaram a manter o tremor a uma taxa de vários milhares de vezes por segundo. Bang 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 bang. Em meio aos ruídos altos, os escudos de gelo, que poderiam afastar os canhões do tanque principal, foram explodidos em pedacinhos, como fogos de artifício, enquanto os homens vestidos de preto cortavam seus longos sabres através deles. Enquanto minúsculos pedaços de gelo disparavam em todas as direções, os dois homens vestidos de preto pareciam ter entrado no estado de solidão quando apareceram diante da santa e da grande sacerdotisa. O longo sabre cortou em direção a eles com uma névoa sonhadora, instantaneamente fazendo-os sentir que tudo no mundo era uma ilusão, incluindo a vida e a morte. Não havia diferença entre a vida e a morte, e morrer assim não seria uma má ideia. O ataque do sabre não só tinha uma proeza destrutiva incomparável, mas também roubava o controle de alguém sobre seu estado mental, sabotando sua vontade de resistir. Isso os levou a um estado em que a vida e a morte pareciam nada além de uma ilusão. No momento em que a grande sacerdotisa e a santa estavam prestes a morrer sob os dois longos sabres que os haviam encantado, uma palma extremamente branca e tenra se estendeu. Cada poro parecia ter desaparecido porque as células da pele eram extremamente compactas. Era como uma palmeira feita de jade. Os sabres dos homens vestidos de preto faziam tudo parecer uma ilusão, inclusive a vida e a morte. Mesmo que alguém morresse, isso não importaria para eles. Pelo contrário, a palma branca semelhante a jade parecia ser extremamente substancial. Veio com um poder dominador e violento sem limites, pressionando cada centímetro da pele de um humano. Permitia que você soubesse como era a realidade e, com uma única palma, acordasse alguém de seus sonhos. A palma da mão pressionou suavemente um sabre e, quando sons de estalo soaram, rachaduras se estenderam por toda a lâmina. No momento seguinte, a lâmina quebrou e o homem vestido de preto foi lançado voando. Enquanto estava no ar, seu corpo já havia sido esmagado pela palma da mão extremamente violenta, explodindo no ar em um redemoinho de névoa sangrenta. O outro homem vestido de preto assistia com os olhos arregalados. Com um olhar aterrorizado, ele recuou a toda velocidade. No entanto, no momento seguinte, ele sentiu o brilho de uma sombra negra quando a palma branca apareceu novamente diante dele, agarrando-se firmemente em sua cabeça.
O homem vestido de preto berrou furiosamente enquanto golpeava repetidamente com seu longo sabre. Sob o tremor de alta velocidade, uma camada de névoa sonhadora cortou Fan Xingjian. O longo sabre pode até cortar placas de armadura como se fossem apenas pedaços de papel. No entanto, quando cortou o corpo de Fan Xingjian, além de espalhar algumas faíscas como se metais tivessem se chocado, não houve outros efeitos. O homem vestido de preto olhou para Fan Xingjian incrédulo e disse: como isso é possível? Meu sabre ilusório pode até cortar uma parede da cidade. E pensar que você o bloqueou com seu corpo físico. Como diabos você fez isso? Atrás dele, a grande sacerdotisa e a santa também correram para o local. Eles acabaram de ver como Fan Xingjian permitiu que a outra parte o cortasse livremente. Eles olharam para esta cena com grande espanto. No entanto, eles então se lembraram de que Fan Xingjian havia traído os trovões celestiais para temperar seu corpo no Vale dos Sapos com chifres. Então eles sentiram que tudo era simplesmente natural. No entanto, Fan Xingjian riu friamente e disse: continue. Quem o enviou? O homem vestido de preto encarou Fan Xingjian com um olhar selvagem, como de uma cobra venenosa. Ele disse: Vício Osknit, é verdade que você é mais poderoso do que imaginávamos. Mas você é muito arrogante. E pensar que você se atreve a expor seu equipamento de armazenamento dimensional aqui. Você sabe que mesmo os malfeitores com nenhuma preocupação com suas vidas correu para a reunião, tudo por causa de seu equipamento de armazenamento dimensional? Mesmo que tenhamos falhado hoje, ainda haverá um número infinito de especialistas vindo procurá-lo esta noite. Haverá especialistas de nível 28 ou até nível 29. Você pode ser capaz de se defender de um ou dois lotes, mas você será capaz de afastar 10 ou 20 deles? Você não será capaz de fazer isso. Fan Xingjian sorriu com desdém. Ele estava prestes a dizer algo quando de repente inclinou a cabeça. Ele afirmou calmamente: realmente há pessoas que estão correndo aqui para morrer. No momento seguinte, apesar dos gritos do homem vestido de preto, cuja cabeça ainda estava nas mãos de Fan Xingjian, com Bron, Fan Xingjian já o havia levado em sua fuga. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 451, esbofeteados até a morte, um após o outro agarrando a cabeça do homem vestido de preto, Fan Xingjian o arrastou para fora. Naquele instante, eles desapareceram completamente na escuridão. A grande sacerdotisa suspirou. As habilidades dessa pessoa provavelmente estão acima do nível 29. Ele pode até ter atingido o primeiro nível de perfeição na área de resistência de seu corpo. É difícil imaginar o quão avassalador seria se ele atacasse com força total. Em outro lugar, 3 homens de preto olhavam de longe para a base do Palácio de Gelo. A pessoa no meio era Black Spear, um especialista nível 25 dos Black Kings que competiu com Fan Xingjian pelo Fidelity Medicine. Black Spear disse: recebemos notícias confiáveis de que a pessoa mais forte no Palácio de Gelo é a grande sacerdotisa. Mas ela é apenas uma caipira de nível 22. Tian Sha e os outros já estão levando as pessoas a atacar. Daqui a pouco, vamos atacar também. Mate quem ainda estiver vivo, tire seu equipamento de armazenamento dimensional e, em seguida, escape imediatamente da montanha. Você deve ter cuidado com aquele cavaleiro vicioso. O equipamento de armazenamento dimensional pode absorver a maioria dos ataques, então apenas ataques físicos serão eficazes. Isso é o que o está apoiando. As outras 2 pessoas também eram especialistas em segunda transição dos Blackwings. No entanto, eles estavam apenas no nível 22 e no nível 21, respectivamente. Eles eram claramente os juniores de Black Spear. A informação é confiável. Aquele cavaleiro cruel é tão arrogante. Ele realmente não tem nenhum outro trunfo. Não se preocupe. É do canal de rede secreto do líder, então não vai estar errado. Um deles perguntou: então o que vamos fazer sobre a Sociedade da Noite Eterna? Black Spear disse calmamente: o líder se encarregará de detê-los. Nas operações de hoje, o outro lado será o campo de batalha principal.
Vamos nos livrar rapidamente daquele garoto que não conhece nada melhor e depois partiremos o mais rápido possível. Podemos. Assim, a pressão sobre o líder e sua equipe seria menor. No momento seguinte, em meio a sons de swoosh, 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 as 3 silhuetas saíram com um flash de luz. Eles se dirigiram para a base do Palácio de Gelo em grande velocidade. Areia e pedras voavam por onde passavam, liberando sons sussurrantes suaves. No entanto, eles estavam apenas na metade do caminho quando sons estrondosos ecoaram na atmosfera. Eles levantaram a cabeça para ver que uma sombra negra estava parada silenciosamente diante deles. Em seguida, uma série de gritos agonizantes soou. Foi só então que eles viram a mão da sombra negra agarrando um homem vestido de preto. O homem vestido de preto estava nas mãos de Fan Xingjian e trouxe até aqui. Devido à velocidade incomparável de Fan Xingjian, o corpo do homem vestido de preto foi submetido a fortes impactos do ar, o que deixou suas roupas completamente rasgadas e seus membros torcidos. Sob a corrida de alta velocidade, o ar parecia camadas de placas blindadas de alta densidade. Além disso, a cada segundo, ele tinha que quebrar várias dezenas de camadas dessas placas de blindagem. Velozes. É muito rápido. Havia apenas esse único pensamento piscando na mente do homem de preto. E pensar que apenas a pressão que Fan Xingjian usou para romper as barreiras sônicas quando ele estava se movendo, poderia espancar o homem vestido de preto até a morte. Black Spear olhou para o homem de preto e ficou um pouco surpreso. Tiança. Ele reconheceu o homem vestido de preto como Tiancha, um nível 23 e segundo especialista em transição de uma organização conhecida como Black Robed Group. Também foram eles que recrutaram a ajuda de Tiancha para atacar a base do Palácio de Gelo. O Black Robed Group, do qual essa pessoa era notório. Eles eram uma organização de bandidos por completo, confiando em suas proezas de batalha para roubar e matar outros. Consequentemente, eles eram constantemente procurados pelo escritório regional da região Grande Oeste. Como líder do Black Robed Group, Tiancha e o vice-líder, Disha, cometeriam todos os atos malignos imagináveis. Eles chegaram ao ponto de eliminar vários milhares de pessoas de uma pequena cidade. No entanto, agora, Tiancha estava sem sua dignidade habitual e seu rosto estava com uma expressão completamente distorcida e medrosa. Ele olhou para Fan Xingjian como se estivesse olhando para o diabo. Disha, por outro lado, já havia sido morto com um único soco de Fan Xingjian antes. Fan Xingjian olhou para Black Spear e os outros dois. Você está aqui para me matar? Black Spear soltou uma risada fria e disse, garoto, você acha que não tem nada a temer apenas por ter pego Tiancha? Você foi tão exibido no mercado antes, até mesmo ousando trazer seu equipamento de armazenamento dimensional. Você realmente não sabe como se escreve a palavra morte. No momento, independentemente de ser a Eternal Night Society, a Illumination Society ou nossos Black Kings, todos já definiram seu alvo em você. Mas se você silenciosamente entregar seu equipamento de armazenamento dimensional para mim, estou disposto a deixá-lo sair vivo. E não pense que você será capaz de ir contra nós só porque você tem o equipamento de armazenamento dimensional. O espaço alternativo é incapaz de receber coisas vivas, e se nós atacarmos você com ataques físicos, você não ser capaz de nos segurar. Vendo como Tiancha e Disha falharam, a Lança Negra ainda tinha algumas reservas. Então, ele queria usar palavras para diminuir a vontade de lutar de seu oponente. Deixe-me sair vivo. Fan Xingjian abriu a boca e abriu um sorriso. Excelente. Agora que você falou tanto, pode usar sua vida para compensar todo o resto. No momento em que Fan Xingjian terminou de falar, Black Spear sentiu uma aura extremamente aterrorizante descer dos seus e abranger seu corpo, como se tentasse abranger o mundo inteiro. No entanto, a aura era apenas um efeito adicional, como as ondulações que eram criadas quando o corpo de alguém se movia pela água. A parte mais surpreendente foi o punho de Fan Xingjian. Naquele instante,
O punho de Fang Xingjian parecia ter transcendido o espaço e aparecido diretamente diante de Black Spear. A velocidade desse soco foi muito rápida e Black Spear não foi capaz de reagir a tempo. Ele não sabia que tipo de ataque Fang Xingjian havia usado, onde estava atacando e quão rápida era a sua velocidade. O poder desse único soco era poderoso demais. Uma força esmagadora disparou em todas as direções, derrubando todas as plantas e rochas ao redor. Black Spear não foi capaz de respirar antes que seu rosto fosse esmagado pelas correntes de ar, tornando-o incapaz de abrir os olhos. No entanto, como esperado de um especialista dos Black Kings, Black Spear passou por muitas provações de vida e morte e teve uma experiência de batalha abundante. Naquele momento instintivo, ele sabia que estava errado. No entanto, ele não apenas estava errado, mas também cometeu um erro terrível. Fang Xingjian não dependia de seu equipamento de armazenamento dimensional, nem era apoiado pelo poder do Palácio de Gelo. Ele confiava em suas próprias habilidades terríveis. Este cavaleiro cruel não era um especialista comum. Ele era claramente um especialista aterrorizante que estava no mesmo nível de seu líder. Além disso, Fang Xingjian deu um soco, fazendo com que Black Spear nem soubesse como retaliar. No entanto, apesar disso, Black Spear continuou a soltar furiosos folhas, liberando uma força que parecia estar em desespero. 400 fluxos de aura pertencentes às suas sementes especiais surgiram de seu corpo e se transformaram em fluxos de luz das estrelas. Naquele instante, Black Spear detonou completamente todas as 400 de suas sementes especiais. Ao eliminar mais de 10 anos de trabalho árduo, ele revelou uma determinação incomparável. Com o poder obtido pela detonação de 400 sementes especiais, a Black Spear parecia ter se transformado em uma grande lança de metal que penetraria no mundo. Ele retaliou com tudo o que tinha, pretendendo conquistar ou morrer. Black Spear avançou e avançou sem cuidado. Quando esse ataque, que usava uma pessoa como lança, foi desencadeado, Black Spear apenas sentiu uma grande sensação de facilidade que nunca havia sentido antes. Todas as teorias da arte da lança que ele aprendeu no passado foram reunidas e ele pôde entendê-las completamente. Quando esta lança foi lançada, ele sentiu como se fosse capaz de abrir um buraco no céu. No entanto, no momento seguinte, o punho de Fang Xingjian esmagou ferozmente a lança de Black Spear. A força da espada jorrou e esmagou o peito de Black Spear. Fluxos de força de espada correram descontroladamente em seu peito, transformando cada parte de seu peito em pó. Eles também eliminaram completamente o estado mental de Black Spear de ser capaz de atravessar o céu. Os dois segundos especialistas em transição ao lado dele soltaram gritos furiosos. Foi só nesse momento que eles finalmente reagiram ao que estava acontecendo. Avançando pela esquerda e pela direita, eles atacaram com sua espada e sabre, respectivamente. Os lampejos de luz e sombra de suas lâminas pareciam abranger cada centímetro de espaço no corpo de Fang Xingjian. À medida que as correntes de ar cortavam, tudo dentro do alcance de 100 metros se transformava em pó e pedaços de grama eram lançados no ar. No entanto, embora os ataques de espada e sabre estivessem vindo de todas as direções, apenas uma série de sons clank 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 soou e Fang Xingjian estava completamente ileso. Em vez disso, ele moveu os pés e correu em direção ao espadachim, derrubando o espadachim com seu corpo. Naquele instante, a espada longa do espadachim foi transformada em pó. Fang Xingjian era como um meteoro, colidindo com seu oponente. Forças de espadas violentas foram enviadas para fora com um poder que parecia que iriam destruir o mundo. Eles logo transformaram um segundo especialista em transição em um pedaço de névoa sangrenta. Depois disso, Fang Xingjian moveu seu corpo novamente e chutou para o lado. Como se tivesse se teletransportado, a ponta do pé destruiu a teia formada pelos sabres. Com o atual nível de cultivo de Fang Xingjian, até mesmo um chute seria como golpear com uma espada longa. Então ele bateu na cintura do usuário do sabre, quebrando-o em dois. Nenhuma técnica de killing foi usada. Fang Xingjian apenas usou um soco, uma colisão e um chute.
Assim, ele matou 2 especialistas em segunda transição e feriu gravemente outro. O homem de preto, Tian Sha, ainda estava sendo segurado por uma das mãos de Fan Xingjian. Os olhos de Tian Sha estavam completamente cheios de terror. Black Spear ficou onde estava. Sua forte vitalidade de um especialista de nível 25 resultou na lacuna em seu peito continuando a se contorcer enquanto sua carne se regenerava lentamente. No entanto, ele agora estava olhando para Fan Xingjian com uma expressão sem vida. Grandes técnicas de punho. Nível de cultivo incrível. Parece que a pessoa que me deu a informação queria intencionalmente que nos tornássemos bucha de canhão e criássemos o caos. Sua mente estava funcionando rapidamente quando ele começou a se comunicar com Fan Xingjian por meio de correntes de informação. Além disso, é impossível para um especialista como você ser um Zé Ninguém sem nome. Você pode me dizer em cujas mãos estou morrendo? É melhor você ser um fantasma confuso. Fan Xingjian abriu a boca e exalou. As correntes de ar se moviam rapidamente, criando alta fricção em grande velocidade. Então eles se transformaram na espada Kiss da Supreme Stone Sword e transformaram a cabeça do especialista de nível 25 em pó. Depois disso, a aparência da perna de Fan Xingjian piscou continuamente. Fan Xingjian apenas sentiu que o ar diante dele estava esmagando como camadas de cimento. Cada vez que eles paravam, ele via apenas sangue espirrando explosivamente, e o lugar se enchia com o cheiro de sangue. Um após o outro, os especialistas que queriam tentar algo engraçado ou queriam investigar a área foram todos mortos a tapas por Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 452 Camadas de conspiração. O corpo de Fan Xingjian piscou mais uma vez e ele reapareceu no corredor da base do Palácio de Gelo. Olhando para a santa e grande sacerdotisa, ele jogou o homem de preto no chão e disse: Eu já lidei com as pessoas que invadiram a base do Palácio de Gelo. Vocês podem interrogá-lo. Veja se consegue alguma coisa fora dele. Agora, o homem de preto estava completamente cheio de terror. Ele tinha visto como os cavaleiros selvagens, que eram do seu nível ou até mais fortes do que ele, foram mortos por Fan Xingjian como se ele estivesse destruindo brinquedos. Então, como o homem vestido de preto poderia não se sentir apavorado? Atualmente, para ele, Fan Xingjian já era uma existência extremamente aterrorizante que poderia estar no mesmo nível da Sociedade da Iluminação e da Sociedade da Noite Eterna. Fan Xingjian virou a cabeça. Olhando para longe, ele disse calmamente: O pessoal deles está todo junto agora. Já que é esse o caso, vou aproveitar esta oportunidade para eliminá-los. Com isso, Fan Xingjian avançou e se moveu em flashes de luz. Com cada flash de luz, ele aparecia a vários quilômetros de distância enquanto disparava em direção ao sopé da montanha com fortes vendavais soprando. A grande sacerdotisa olhou para o homem de preto, cujo rosto estava cheio de terror e o corpo coberto de ferimentos graves por toda parte. Então ela perguntou: Há algo que você queira dizer? Dizer? O homem de preto imediatamente disse: Vou falar, vou dizer tudo. São os Blackwings. Os Blackwings me avisaram para vir e até disseram que vão dar apoio de fora. É por isso que eu vim como se estivesse possuído. Quem poderia esperar que o cavaleiro vicioso fosse tão poderoso? Com suas habilidades e cultivo, definitivamente haverá um lugar para o Palácio de Gelo na região do Grande Oeste no futuro. Ele olhou para a grande sacerdotisa respeitosamente e disse: Por favor, permita-me ingressar no Palácio de Gelo e jurar meu serviço ao Lord Siosknid. A grande sacerdotisa e a santa trocaram um olhar surpreso. E pensar que o especialista que quase os matou instantaneamente agora implorava por perdão com tanta facilidade. O que diabos ele tinha visto? A grande sacerdotisa subiu e deu um soco em direção ao homem vestido de preto que não tinha mais capacidade de resistir. Camadas de ar frio congelaram diretamente sobre ele. Em um piscar de olhos, o ar frio se transformou em um caixão de gelo que envolveu o homem vestido de preto. Ela então chamou seus subordinados: Mantenha-o vigilante e reforce o ar frio. Com a situação atual dele,
Ele definitivamente não conseguirá escapar. O santo não pôde deixar de perguntar: Mestre, onde você está indo? Eu estou indo atrás de Fang Xingjian. Enquanto a grande sacerdotisa falava, seus olhos já estavam cheios de saudade. Uma batalha entre especialistas de primeira linha na região do Grande Oeste. Que batalha gloriosa e resplandecente seria! Como eu poderia perder? Desde que Fang Xingjian expôs seu equipamento de armazenamento dimensional no mercado, em apenas menos de 2 dias, incontáveis cavaleiros selvagens vieram aqui para participar do encontro de artes marciais na Montanha das Sombras Negras. Depois que o primeiro grupo de pessoas entrou em ação esta noite, mais e mais pessoas seguiram seu exemplo. Era como se um barril de pólvora tivesse sido aceso. Para começar, o equipamento de armazenamento dimensional era um equipamento de batalha estratégico, e inúmeras pessoas o cobiçavam. Além disso, com a maioria dos especialistas da região do Grande Oeste de várias facções reunidas aqui, havia ainda mais pessoas com rixas fortes. No começo, tudo parecia bem, pois havia as 3 grandes facções se reprimindo. No entanto, depois que os Black Kings agiram abruptamente, as 3 grandes facções também sacaram suas armas umas contra as outras para o equipamento de armazenamento dimensional. Toda a Dark Shadow Mountain tornou-se um estado de caos. No entanto, a maioria das pessoas correu em direção à base do Palácio de Gelo. Portanto, mais e mais pessoas se reuniam ao pé da base. Naquele momento, no pico mais alto da Montanha das Sombras Negras, o Pico das Sombras Celestiais, um velho caolho estava olhando para o sopé da montanha, onde faíscas subiam e intenções assassinas fervilhavam. Ele abriu um sorriso frio. Ao lado dele, um homem de meia idade permanecia em silêncio. O homem estava vestido com roupas brancas como a neve até seus cabelos, olhos e lábios eram brancos. Ele parecia um fantasma. Se houvesse discípulos da Escola de Artes da Espada aqui, eles definitivamente levariam um choque. Era porque esse homem vestido com roupas brancas como a neve era na verdade o chefe supremo da Escola de Artes da Espada, um homem situado no auge das artes da espada no Império. Além disso, a pessoa que estava atrás dos dois era Peter, da Academia Regional da região do Grande Oeste. Ele era o subordinado de Odebrand, que havia se escondido. Ele também era o cavaleiro outorgado que Fang Xingjian queria encontrar desta vez. O velho caolho disse: Chefe Supremo, o que você acha disso? Para ele estar acabando com as muitas facções na região do Grande Oeste desta vez. Fang Xingjian realmente nos ajudou muito. O chefe supremo não disse uma palavra, mas Peter sorriu e disse: aquele Fang Xingjian pensou que estava sendo muito discreto, mas não esperava que o canal de informações de seus subordinados já estivesse exposto para nós. Isso é especialmente quando ele expôs seu equipamento de armazenamento dimensional, o que torna nosso plano muito mais fácil desta vez. Seremos capazes de trazer mais facções sob nosso controle. O velho caolho sorriu friamente, mas não disse uma palavra. Ele era um especialista de nível 29 de alto nível, que foi o governador anterior do continente de Beze, bem como o avô de Hildebrand. Nos últimos anos, ele vinha se concentrando em seu cultivo e, graças a um encontro casual, havia alcançado a perfeição na condensação de 1440 sementes especiais. Ele agora era um especialista nível 29 no primeiro nível de perfeição, alcançando o status de semideus. Além disso, embora estivesse no nível 29 e tivesse a capacidade de regenerar seu corpo físico, ele continuou a usar uma máscara sobre um dos olhos. Isso deixou muitas pessoas curiosas sobre o que ele estava escondendo sob aquela máscara de olho. Desde que soube que Fang Xingjian estava tentando descobrir o paradeiro de seu neto, Hildebrand, a intenção de matar surgiu em seu coração. Quando o primeiro príncipe completou a montagem de uma armadilha abrangente e lhe deu as ordens para executar o plano, ele concordou imediatamente. Sim, o velho caolho há muito a assinar o mapa do inferno. Se não o tivesse feito, não teria alcançado a perfeição na condensação de suas sementes especiais. O chefe supremo disse calmamente:
Se não fosse porque o primeiro príncipe descobriu sobre a melhora nas habilidades de Fan Xingjian através de seus canais secretos, e também porque este é um momento crucial para o plano de Sua Alteza, não teríamos ido adiante com este plano tão minuciosamente. O tempo que temos está cada vez menor. A razão pela qual temos o The Atominion instalado em toda a Dark Shadow Mountain e temos 3 grandes especialistas reunidos hoje é para que possamos capturar Fan Xingjian. O fracasso não é uma opção. Conquistar as facções da região do Grande Oeste é apenas algo que estamos fazendo enquanto estamos nisso. Mas devemos ter cuidado. Essa pessoa é extremamente talentosa, em seu cultivo da arte da espada é apenas um degrau menor do que o meu. Devemos definitivamente ser cuidadosos, extremamente cuidadosos. Não há tolerância para erros. Quando Peter ouviu o que o chefe supremo disse, ficou surpreso e pensou consigo mesmo, 3 grandes especialistas. Ele não poderia ter me contado também, certo? Assim como ele estava pensando sobre isso, uma série de gargalhadas soaram atrás dele. Ele se virou e viu um homem que parecia um grande urso preto sair. Quando Peter viu o homem, ficou surpreso por causa da identidade do homem. E pensar que é o líder dos Blackwings. O líder dos Blackwings estava no primeiro nível entre os especialistas de nível 29. Embora ele ainda não tivesse atingido um nível de perfeição, ele nasceu com força sobre-humana. Desde muito jovem, ele esteve nas fronteiras do sul, lutando e matando várias dezenas de milhares de feras selvagens. Seu corpo havia sido temperado em grande grau. Ele já havia matado 2 bestas ferozes de nível 29 de frente. O líder dos Black Kings era um monstro conhecido como Darkness Demon Lord. Embora ele não fosse um semideus, ele não deveria ser subestimado. Vendo a chegada do Lorde Demônio das Trevas, as emoções de Peter se agitaram e ele chegou a um entendimento. Então, esse é o caso. Então não é de admirar que os Black Kings tenham cooperado tanto em agir que até traíram pessoas para o Palácio de Gelo. Pensar que o Lorde Demônio das Trevas há muito tempo foi colocado sob as asas do primeiro príncipe e, portanto, agiu intencionalmente. Ele criou o caos entre as 3 principais seitas e fez com que todas as facções na região do Grande Oeste ficassem loucas. Ele até tratou seus próprios subordinados e organização como bucha de canhão, como esperado do Lorde Demônio das Trevas. O Lorde Demônio das Trevas disse, tudo está pronto. Ele abriu um sorriso cruel e continuou, com a bandeira do inferno de 10 direções que Sua Alteza nos concedeu. Toda a montanha das sombras negras foi colocada dentro do domínio da morte. Se sou eu quem está decidindo, devemos apenas atacar e matar todos eles. Porque precisamos esperar aqui. No entanto, o chefe supremo balançou a cabeça e disse, não subestime Fan Xingjian. Eu observei de longe. O cultivo dessa pessoa é insondável e ele provavelmente se tornou um semideus. Tanto a Sociedade da Iluminação quanto a Sociedade da Noite Eterna são 2 facções que acumularam seus poderes por muitos anos. Será bom para nós deixá-los lutar antes de atacá-los quando estiverem exaustos. Quando Peter ouviu isso, ele já estava começando a observar um momento de silêncio para Fan Xingjian. Com a emboscada armada pelo chefe supremo e o governador anterior, que são ambos semideuses, assim como o Darkness Demon Lord, que é um especialista no auge do nível 29. Então há também as 10 bandeiras direcionais do inferno concedido pelo primeiro príncipe, e a busca da Sociedade da Iluminação e da Sociedade da Noite Eterna. Mesmo que Fan Xingjian seja a reencarnação de um deus, ele está condenado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.